A luz do amanhecer, ainda tímida, pintava o céu de um azul acinzentado quando Clara abriu os olhos. Não foi o despertador que a acordou, mas o silêncio. Um silêncio raro e precioso na casa que costumava ecoar com o tropel de pequenos pés. Ela se levantou, seu corpo de 28 anos, sentindo o peso de uma vida que havia dobrado sua idade. No chão, ao lado da cama, ainda estava a mala de cuidados intensivos de Lucas, seu marido, uma relíquia amarga de uma guerra perdida há 2 anos contra um câncer traiçoeiro. Os gêmeos, Benício e Beatriz, ainda dormiam, enrolados como 2 passarinhos em seus beliches. Observá-los era como ver Lucas reviver em 2 corpos diferentes. Benício tinha seus olhos castanhos sérios, Beatriz seu sorriso despreocupado. Eles eram a sua âncora e o seu naufrágio ao mesmo tempo. Uma lembrança constante da alegria e da perda. O dia começava como todos os outros. Uma corrida contra o tempo. Enquanto preparava o mingau, queimando o fundo da panela como sempre, Clara sentiu o cansaço entranhado em seus ossos. Trabalhar como costureira em casa mal dava para as despesas, e a pensão dos filhos era uma batalha mensal com a burocracia. Cada real era contado, cada sorvete era um luxo planejado com semanas de antecedência. A solidão era sua companheira mais constante, um manto pesado que ela vestia todas as manhãs junto com o roupão. Naquela tarde, no parque, enquanto os filhos brincavam na areia, um menino empurrou Beatriz, que caiu e começou a chorar. Benício, feroz como um leãozinho, partiu para cima do agressor. Clara interveio, separando a confusão com mãos trêmulas. Foi quando um homem se aproximou. "Precisa de ajuda?" Sua voz era calma, um contraste com a turbulência em seu peito. Era Mateus, o dono da nova livraria perto do parque. Ele tinha os ombros largos de quem carregava pilhas de livros e um sorriso que não prometia salvação, apenas gentileza. Ele se ajoelhou, ignorando a areia que grudava em suas calças, e ofereceu um lenço para Beatriz, enxugando suas lágrimas com uma delicadeza que fez o coração de Clara apertar. "Obrigada", ela disse, a voz mais áspera do que pretendia. A gratidão era uma emoção complicada. Ela a confundia com vulnerabilidade. Mateus simplesmente acenou com a cabeça. "Crianças são terremotos de emoções. Minha sobrinha é assim." Nos dias seguintes, seus caminhos se cruzaram com uma frequência que não podia ser apenas coincidência. Ele estava no mercado quando ela lutava com os gêmeos e as sacolas. Ele abria a porta da livraria quando ela passava fugaz, a caminho de entregar uma encomenda. Um dia, ele a convidou para entrar. "Traga os pequenos. Temos uma sessão infantil. Eles podem brincar enquanto você descansa um pouco." O convite era tão simples, mas para Clara foi uma tábua de salvação. A livraria cheirava a papel velho e café. Era um mundo silencioso e ordenado, um antídoto para o caos da sua vida. Benício e Beatriz se maravilharam com os livros pop-up, e Clara, pela primeira vez em anos, sentou-se em uma poltrona e não fez nada. Apenas respirou. Mateus nunca fez perguntas invasivas. Ele oferecia xícaras de chá e histórias para as crianças. Ele via a fadiga em seus olhos, a maneira como seus dedos, calejados da agulha, tremiam levemente. Ele via a mulher, não apenas a viúva, a sobrevivente. A confiança foi brotando como uma flor teimosa no asfalto. Clara começou a frequentar a livraria semanalmente. Ela contou a ele sobre Lucas, sobre a doença, sobre o vazio. As palavras saíam em torrentes, purgando uma dor que ela mantivera trancada por tanto tempo. Mateus apenas ouvia, seus olhos sábios absorvendo sua história. Ele, por sua vez, contou sobre seu próprio passado, sobre um coração partido que o levou a abrir a livraria, um refúgio para suas próprias dores. Eles eram 2 almas náufragas que encontraram uma jangada no mesmo oceano. O amor não chegou como um furacão, mas como o amanhecer. Lento, gradual, inevitável. Foi no modo como ele lembrava que Benício gostava de histórias de dinossauros e Beatriz de fadas. Foi no modo como ele consertou a prateleira quebrada em seu apartamento sem ser pedido, ou como deixava um livro de poesia na sua bolsa, com uma passagem sublinhada sobre resiliência. O primeiro beijo aconteceu numa tarde chuvosa, com a livraria vazia e os gêmeos dormindo no tapete, exaustos de brincar. Foi um beijo suave, cheio de perguntas e promessas não ditas. Clara sentiu uma culpa aguda perfurá-la, tão repentina quanto o prazer que a inundou.
Era uma traição à memória de Lucas? Naquela noite, chorando silenciosamente no banheiro, ela olhou para seu reflexo no espelho. Uma jovem com olhos velhos. E então, uma vozinha a chamou. Mamãe, chore não, disse Beatriz, segurando a barra da porta, com Benício atrás dela. Seu pequeno rosto uma máscara de preocupação. Foi quando Clara entendeu. O amor não era uma substituição, era uma expansão. Lucas vivia nos filhos, nas suas lembranças, no tecido da sua história. Amar Mateus não era apagar o passado, era honrá-lo, mostrando que mesmo após a tempestade mais cruel, o coração ainda podia florescer. Ela não estava se rendendo, estava se reconstruindo. Hoje, 1 ano depois, a casa não está mais em silêncio de manhã. Está cheia do cheiro de café de Mateus e das risadas dos gêmeos, que agora o chamam de Tio Theo. Ele não tenta substituir Lucas. Ele ocupa um espaço único, seu próprio território no coração daquela família. Clara ainda costura, mas agora também ajuda na livraria. Ela ri mais. Os olhos dela, outrora opacos de cansaço, recuperaram um brilho que ela pensara ter perdido para sempre. Na varanda, ao entardecer com Benício no colo de Mateus, contando uma história, e Beatriz enrolada em seus pés, Clara olha para a cena. A dor da perda ainda está lá, uma cicatriz que lateja em dias chuvosos. Mas não a define mais. Ela lutou, sofreu e sobreviveu. E no meio da batalha, encontrou não apenas uma maneira de sobreviver para seus filhos, mas de viver novamente para si mesma. O amor, ela descobriu, não é um raio que incendeia tudo. Às vezes, é a paciência suave do sol da manhã, aquecendo um coração que pensava estar condenado ao inverno eterno. E naquele calor, naquela luz, ela e seus filhos finalmente floresciam. 1 ano depois, Clara aceitou o anel de noivado. Uma peça simples de prata com uma única pedra azul safira que lembrava o céu pouco antes do amanhecer, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou dúvida, mas de uma gratidão tão profunda que doía. Benício e Beatriz, agora com 6 anos, pulavam ao seu redor como 2 redemoinhos de alegria, entendendo a importância do momento de uma maneira pura e infantil. Mamãe vai casar com o tio Theo, gritava Beatriz abraçando as pernas de Mateus. E nós vamos ser os padrinhos, declarou Benício com a seriedade de um pequeno estadista. O noivado foi um período de doce aprendizado para todos. Mateus não forçou uma paternidade que não lhe era devida, mas cultivou com os gêmeos uma afeição que era própria, única. Ele era o parceiro de aventuras de Benício nas prateleiras mais altas da livraria, onde caçavam livros de aventura. Era o confidente de Beatriz, que sussurrava em seu ouvido sobre seus medos de monstros debaixo da cama e seus sonhos de ser uma bailarina. Ele os ensinou a amarrar os cadarços, a soletrar palavras difíceis e, o mais importante, que era seguro para eles amar outra pessoa, sem que isso fosse uma traição à memória do pai que mal conseguiam se lembrar. Clara observava esse crescimento com o coração transbordando. Viu a personalidade de Benício, outrora tão defensiva, suavizar sob a paciência constante de Mateus. Viu a criatividade de Beatriz florescer com o incentivo dele. A casa, outrora um refúgio silencioso de luta e saudade, encheu-se de novos sons, as risadas altas de Mateus, as discussões animadas sobre qual história ler na hora de dormir, o barulho de projetos de arte espalhados pela mesa da cozinha. O casamento não seria um evento grandioso, mas Clara sonhava com algo significativo. E foi na livraria, o cenário do renascimento do seu amor, que decidiram realizar a cerimônia. No dia, as prateleiras foram enfeitadas com girassóis e luzes de fada, e o corredor central foi transformado em uma nave improvisada, com os livros como testemunhas silenciosas e sábias. Clara usava um vestido simples de linho branco que ela mesma costurara, com detalhes de renda que pertenceram à sua avó. Não carregava um buquê, mas o mesmo livro de poesia que Mateus lhe dera no início de tudo, aberto na página do poema que falava de recomeços. Os gêmeos, agora com 7 anos, eram os únicos da comitiva. Beatriz, vestindo um vestido amarelo, espalhava pétalas de rosas com uma concentração solene.
Benício, de suspensórios e calças curtas, carregava as alianças em uma pequena almofada de veludo, segurando-a como o maior tesouro. Quando Clara começou a caminhar em direção a Mateus, que a esperava com os olhos marejados, foi Benício quem sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Não chore. Tio Theo, a mamãe está linda. A pequena plateia de amigos próximos e familiares sorriu, comovida. A cerimônia foi curta e intensa. Trocaram votos que eles mesmos escreveram. Clara prometeu amar a calma que encontrou na tempestade da minha vida. Mateus jurou honrar o passado que te moldou e proteger o futuro que construiremos juntos. Mas o momento mais emocionante veio depois da troca das alianças. O celebrante anunciou. E agora, como um símbolo da nova família que se forma hoje, os filhos do coração, Benício e Beatriz, gostariam de fazer uma promessa. Os dois gêmeos se aproximaram. Beatriz, sempre a mais eloquente, disse com uma voz clara. Eu prometo te amar e te respeitar, tio Theo. E você pode me chamar de filha se quiser. Benício, engolindo em seco, acrescentou. Eu também prometo. E obrigado por fazer a mamãe sorrir de novo. Mateus não conseguiu conter as lágrimas. Ele se ajoelhou, puxando os dois para um abraço que dizia mais do que 1000 palavras. Naquele momento, ele não estava se casando apenas com Clara. Estava selando um pacto com aquelas duas almas jovens, tornando-se oficialmente seu porto seguro, seu guia, seu pai de coração. A festa foi uma celebração íntima entre as estantes. Houve bolo, dança, com Clara e Mateus girando lentamente no centro da livraria enquanto os gêmeos se penduravam em suas pernas. E histórias. Muitas histórias. Era a fusão perfeita de dois mundos, o da costura e o dos livros, do passado e do presente, da perda e da descoberta. Anos depois, já estabelecidos em uma casa maior, com uma sala repleta de livros e uma máquina de costura num canto aconchegante, a família que se formou naquele dia continuou a florescer. Benício herdou o amor de Mateus pela literatura e Beatriz a habilidade manual de Clara. A memória de Lucas era mantida viva com carinho, suas fotografias em lugares de honra, suas histórias contadas com sorrisos saudosos. O casamento na livraria não tinha sido o final feliz de um conto de fadas. Tinha sido o belo e real começo de um novo capítulo. Clara, a jovem viúva que um dia lutava para sobreviver, havia não apenas encontrado o amor novamente, mas havia construído, tijolo por tijolo, com paciência, coragem e um coração aberto, uma família completa. E sob o teto que compartilhavam, o amor em todas as suas formas era a história mais linda que podiam viver.